Bem-vindos ao podcast Você Segurado. Aqui você encontra informação que protege e conteúdo que transforma. E nós falamos aqui um pouquinho também já sobre a pejotização, sobre o MEI, né? E eu vejo que as pessoas não se atentam muito a determinados limites, às regras, e aí depois ele acaba tendo que pagar de forma retroativa impostos e também contribuições previdenciárias, né? Você vê isso muito na prática acontecendo, é comum que isso aconteça? É muito comum, assim, a gente vê, assim, né, por falta de orientação, por falta de esclarecimento, falta de informação, né? Alguns anos atrás, a Receita Federal fez uma operação assim, bem intensa para, especialmente profissionais liberais, que o profissional liberal declarava ali recebimentos de pessoa física, né? Mas esse recebimento de pessoa física é contrapartida do meu salário. Eu teria que ter recolhido. Não eu, tá, gente? Não fiz isso, né? É só um exemplo acadêmico, vamos dizer assim. Né? Eu, advogado, declarei lá na minha declaração de imposto de renda recebimento de pessoa física, né, de trabalhos que eu fiz da advocacia. Eu teria que ter pago, como autônomo, o INSS. Sim. Isso não era usual, assim, ninguém pagava, né? Médicos, dentistas, advogados, enfim, todos os profissionais liberais não tinham esses esclarecimentos e conhecimento, colocava lá na declaração de imposto de renda e não recolhia. Num dado momento a Receita falou, poxa, eu estou com a faca e o queijo na mão aqui, eu tenho a declaração de imposto de renda do profissional liberal e estou aqui vendo uma falta de recolhimento. Só cruzar. Mas assim, só no escritório a gente teve uns 50 casos de não recolhimento de INSS sobre essas. Isso deve fazer, sem brincadeira, uns 15 anos. A gente ainda temos processo discutindo essa incidência lá no escritório. Então, você falava pejotização, né? Pejotização, a gente entende que existem limites, né, para trabalhar a pejotização. Então, uma pejotização que não é regular, que não atende a função, também pode ser questionada. Então, a gente vê muitas entidades que fazem, né, operam com a pejotização com o objetivo específico de economizar justamente a contribuição previdenciária, porque você contratando uma empresa, você deixa de ter os custos, né, que a gente falou aqui, 20% da cota patronal, de 1 a 3% de RAT, mais a parte do terceiro 6%, isso tem um custo relevante que gera uma economia aparente, né? Então, é o que você falou. Pode ser que, se a pessoa não fez uma operação certa, validada, né, uma pejotização que tenha consistência, ele pode vir a ter que recolher isso à empresa que contratou, mas também a pessoa que foi contratada e que, de alguma forma, também se beneficiou sendo contratada. Então são temas que impactam diretamente em milhões, né, de brasileiros hoje que ou são PJ ou atuam como MEI, né? A gente vê que houve uma formalização do mercado, mas eu digo que o direito previdenciário ainda falta muita conscientização, né? O Brasil ele não educa para o direito previdenciário. O mais comum, né, no dia a dia da advocacia previdenciária é você lidar ali com o cliente que ele acha que atingiu a idade ou o tempo suficiente para aposentadoria, e aí ele se assusta com o valor do benefício, porque ele não sabe, ele não planejou, né, qual que seria o valor do benefício. Nos profissionais liberais, a questão do prolabore também, né, muita gente às vezes tem uma arrecadação muito alta, mas tem um prolabore muito reduzido, mínimo. A maioria, né? E aí ele chega lá no escritório e diz, não, mas eu sempre paguei no teto. Não, na verdade, tem contribuição aí que era parte patronal, então não vai te beneficiar. O seu prolabore, na verdade, é bem menor. E aí eles acabam até se assustando com isso, né? Eu já vi casos não muito antigos, casos recentes, né, em que a pessoa ainda tinha aquela visão de que seriam as últimas 36 contribuições, algo que mudou lá em 1999, né, algo que a Previdência já mudou a base de cálculo há mais de 25 anos e a pessoa ainda estava com aquela visão de que não, no final eu dou uma aumentadinha ali nas minhas contribuições, vou ter um benefício melhor. O brasileiro sempre achando, né, que no final das contas ele vai dar um eu acho que jeitinho falta e vai uma conscientização mesmo, né, por parte. Não é diferente quando a gente olha para o tributário, né? Exato. Então,
no tributário, no nível de informação para as pessoas saberem o que de fato elas pagam de tributo. E a reforma tributária, ela de alguma forma endereça esse tema, né, fazendo com que o tributo incida por fora. Então, na teoria a gente vai ter que se acostumar, ó, então é R$1.000 um determinado item e o tributo é 280. Então isso vai aparecer, vai ser transparente. Hoje a gente não sabe. Estou comprando um caderno. Uhum. Não sei o que tem de não. ICMS, o que teve de ISS. Às vezes a empresa que construiu esse caderno contratou uma prestadora de serviço para fazer o encapamento, para fazer arte gráfica. Então, hoje vem para mim R$1.000, vem ali um destaque de alguns tributos, mas eu não sei de fato quanto eu paguei. Então, isso a reforma tributária tende a endereçar para deixar a incidência de quanto que se paga tributo de forma mais clara. Ainda vão ficar alguns resíduos aí que a gente não consegue identificar. E outros aspectos também que a reforma tributária tende a endereçar, né? Que é gerar, de alguma forma, um espírito de cidadania, né, fiscal, né? Alguns mecanismos ela já vem fazendo. Então, para eu tomar crédito, se eu no meu escritório comprei lá um material de escritório, para eu tomar crédito, a pessoa que me forneceu tem que ter pago o tributo. Então eu vou começar a ter um cuidado maior de quem eu estou comprando, para saber, ó, esse cara é um bom pagador. Então, hoje a gente se preocupa muito com os nossos clientes, para saber se ele vai pagar ou não, né? Eu vou ter que me preocupar também com o meu fornecedor se ele paga tributo. Então, ó, a perspicácia de quem engendrou essa sistemática na reforma tributária, para fazer o seguinte, ó, agora quem vai fiscalizar pagamento de tributos vão ser também os contribuintes. Uhum. Os contribuintes também vão ter que ter um cuidado maior sobre quem estão comprando. Existe também endereçado na reforma tributária algumas ferramentas parecida com o que a gente tem na nota paulista, né, ou em alguns outros municípios e estados. A CBS também vai tratar isso como, olha, se você comprar e exigir CPF na nota, você vai ter créditos de volta. Então, a gente falou mais cedo assim, ó, que existe uma possibilidade da reforma tributária impactar muito quem tem renda mais baixa. Por quê? Vai comprar um determinado bem, para quem tem uma faixa de renda maior, impacta menos do que aquele que tem. Então a reforma endereçou algumas materialidades que vão ter uma tributação menor, por exemplo, esses itens de cesta básica, não vai ter incidência de IBS-CBS. Agora, se alguém recebe um salário mínimo, teve que pagar por uma consulta num dentista, num médico, ele vai pagar IBS-CBS, uma alíquota reduzida, mas vai pagar. Então, mas e como que a tributação equaliza isso? Então vão ter ali mecanismo de devolução de créditos tributários para quem, de alguma forma, tiver uma renda mais baixa. Então isso acaba fazendo com que também as pessoas se conscientizem de como é que o tributo impacta o dia a dia das pessoas, né? Então, mas é o que você falou. Para a gente que só estuda isso, está muito claro, né? Mas a gente começa a conversar com as outras pessoas, isso não é acessível, né? Então, ó, quem é que vai ter cashback? Então, como que eu vou fazer para ter essa devolução de tributo? Então, nunca é claro, né? E a gente vê depois as pessoas que poderiam ter um direito, né, passam anos e anos sem instrução de como obter aquele benefício, né? Estou imaginando também... Quando descobrem, só vai poder ressarcir os últimos 5 anos, né? Passou muito mais tempo. No tributário tem essa regra, né? Essa regra também tem. Eu não preciso nem muito longe, né? A própria sociedade de advogados tem muitos colegas que ainda não atuam sobre, seja sociedade individual ou ele ainda atua como pessoa física. Ele está lá